Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser boas práticas para os produtores, visando uma cadeia alimentar mais sustentável. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco mais esses conceitos, esses cenários, as atividades possíveis para serem desenvolvidas, é a Alessandra Fajardo, líder de parcerias em food chain da Bayer para a América Latina, já está aqui conosco. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no Hort Resenha Podcast. Um prazer é meu, Guilherme. Boa tarde a todos. Alessandra, para a gente começar fazendo uma definição da nossa conversa, quando a gente fala, em boas práticas para os produtores, especialmente, claro, olhando os produtores ali de FLVs, frutas, legumes e verduras, o que são boas práticas? O que a gente está falando quando a gente entra nesse campo de boas práticas? Bom, Guilherme, o que a gente tem visto é que cada vez mais o consumidor final, e principalmente nesse segmento onde você pega a agricultura e leva para dentro da tua casa, né? Você come, ele tem exigido cada vez mais. E com isso, algumas certificações, algumas outras qualificações têm sido necessárias. Quando a gente fala desse conjunto de boas práticas, a gente está falando desde do manuseio de produtos, da armazenagem de produtos, aplicação, mas também de uma parte até um pouco que a gente fala burocrática, mas de controle do que se é aplicado, controle, um livro, um caderno, o mais simples que seja, mas que você marca quais são seus tratos culturais para aquela cultura e que você consegue começar a ter essa rastreabilidade da tua produção. Então, um conjunto de práticas que beneficiam e que mostram que você consegue ter uma sustentabilidade ao longo da cadeia. E aí, Alessandra, pelo que vocês acompanham, hoje o produtor de frutas, legumes e verduras aqui no Brasil, a maioria deles já utilizam essas técnicas, essas atividades, muitos ainda não. Como é que está esse cenário atualmente? É um misto. Obviamente, quando a gente começa a adotar essas técnicas, elas também acabam tendo um custo, né, Guilherme? Então, também, às vezes, o agricultor não consegue adotar todas de uma vez. Mas você começa, de uma certa forma, capacitando, que é essa a nossa intenção, capacitando esse agricultor para que ele possa mover essa roda e começar a adotar essas práticas de uma forma orgânica, que aí, a partir disso, ele não volte atrás, né? Então, que essas práticas tragam benefício para que ele veja o benefício realmente dessa adoção e que isso se torne para sempre desse jeito, não tenha essa volta atrás. Se eu fosse dizer, grandes agricultores de frutas e verduras já existem, já implementam, e alguns médios e pequenos talvez tenham ainda essa necessidade de entender o processo e de se capacitar para isso. E dentro dessa educação, de mostrar realmente essas práticas para os agricultores, vocês têm um programa, está sendo desenvolvido. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona esses programas de treinamentos. Tá bom. Lá em 2015, a Bayer se associou à Global Gap, que é uma certificadora, uma das certificações que existem na agricultura, né? A gente tem outras tantas, para criar um treinamento que fosse preparatório para os agricultores para ter a certificação Global Gap. Então, era como se a gente treinasse esses agricultores e depois vinha uma auditoria, eles já estariam aptos para passar na auditoria, porque eles já tinham sido capacitados. Hoje, a gente trabalha com esse Bay Gap, né? O treinamento chama Bay Gap, porque foi desenvolvido a 4 mãos com a Global Gap, mas a gente trabalha esse treinamento para qualquer agricultor que tenha necessidade, independente se ele vai querer depois certificar ou não. Então, a gente não é bastante tranquilo em relação a isso. O agricultor pode ou não certificar depois, isso é uma escolha dele. Mas a gente traz esse benefício. E a gente acaba trazendo parceiros para que a gente tenha uma maior capilaridade disso. Né? Então, o treinamento, ele tem 10 módulos, ele tem alguns outros módulos que são opcionais, o agricultor recebe certificado de conclusão desse módulo, ele pode ser online, ou ele pode ser através de algum parceiro nosso, que a gente está fazendo presencial, ou através mesmo da Bayer, que a gente junte um grupo de agricultores para fazer presencial.
normalmente um técnico da Global Gap é quem dá o treinamento. Né? Então, a gente traz o técnico da Global Gap para fazer o treinamento o mais isento possível. Ele é um treinamento de boas práticas agrícolas mesmo, não é focado em produto em si da companhia. E aí, dentro desses módulos, Alessandra, que tipo de assuntos, de itens são abordados no treinamento? Manejo integrado de pragas, armazenagem de produtos, que eu já comecei com você, histórico da fazenda, né? Esses relatórios, tem lavagem de implementos e equipamentos, você tem diversos módulos, o que é um produto registrado para aquela cultura, para que use conforme bula todos os produtos necessários, né, que não tenha nenhuma variação sobre isso, o que é certo e registrado para aquilo. Então, um conjunto de diversos itens que ajudam o agricultor. Inclusive, eu tenho agricultores que falam, eu não tenho mais medo de ter uma visita de uma secretaria fazendo uma fiscalização, porque tudo meu está aqui, né? Eu consigo mostrar tudo que eu fiz e está tudo escrito, e eu tenho todo esse processo me ajudou a ter essas provas de que o que eu estou fazendo e o que me ajuda quando eu tenho uma fiscalização. Então, esse conjunto traz ao agricultor essa capacitação de como usar produtos, como armazenar produtos, qual a melhor forma de ter as informações sobre isso, como lavar os seus implementos com tríplice lavagem, com como você ter o resíduo também dessas lavagens armazenado e limpo. Então, tem todo um conjunto dessas regras. Então, você até comentou isso agora há pouco, Alessandra, mesmo que o produtor não busque fazer a certificação depois, é um treinamento válido, ele consegue melhorar as suas práticas de manejo ali ao longo do seu trabalho, né? Sim, ele é um treinamento que a gente não condiciona dar o treinamento a obter a certificação. Ele é livre para escolher, e se o mercado exigir dele, se ele quer vender para um mercado que exige a certificação, ele está apto se ele fez a transformação dessa capacitação. Aí é total decisão dele, né? A gente fornece o treinamento independente do que se ele vai ou não certificar depois. Isso é uma decisão comercial dele, posteriormente, né? E, Alessandra, quando a gente fala, né, dos FLVs, é um grande guarda-chuva que abriga diversas culturas, muitas muito diferentes, com especificidades de cada uma, de manejo diferente, de tipo de trabalhos diferentes. Como é que essas diferenças todas são olhadas? É possível aplicar essas práticas para todas as culturas? Precisa ter alguns ajustes? Como é que isso entra ali no dia a dia de cada cultura? Gosto bastante de falar que o treinamento do BayGap é bastante flexível. Então, por exemplo, se você me falar, olha, eu vou juntar um grupo de agricultores que produzem pimentão, eu vou passar essa demanda para a agrônoma da Global Gap e vou falar, olha, o teu público hoje de treinamento são produtores de pimentão. E ela vai trazer exemplos mais focados nessa cultura. Mas ele é bastante flexível mesmo. Então, por exemplo, em alguns momentos eu tenho agricultores de diversas culturas de frutas e vegetais e que as práticas são as mesmas naquele sentido, né? Ou as práticas, o treinamento leva informação geral. E aí o que faz é que eu passo também para essa treinadora falando, olha, dê exemplos de diversas culturas para que você possa envolver todo mundo naquele treinamento. Então, ele é bastante flexível, a gente faz online, a gente faz modelo webinar, a gente faz presencial. Então, eu costumo customizar de acordo com o parceiro, de acordo com o agricultor, conforme a gente precisa, tem necessidade. Há uns meses atrás, eu levei o BayGap, o treinamento, para um grande grupo produtor de limão na Argentina. E ele falava, não, eu já sou certificado, mas 40% do que eu compro vem de outros agricultores terceiros. E eu preciso melhorar a qualidade do que chega para mim, porque depois, na hora que eu vou vender o 100% meu, ele tem uma mistura aí e eu não consigo vender do jeito que eu quero. Então, a gente foi treinar os 40
que fornecem para ele. E ele abriu a porta e falou, não, vai ser aqui, vai ser presencialmente, mas você vai treinar essa equipe, não a minha, porque a minha já é treinada. Então, a gente consegue flexibilizar da maneira que a gente que for o melhor para atingir o maior número de agricultores treinados, né? E como é que vocês têm percebido a receptividade dos produtores até para realmente aplicar aquilo que é visto nos treinamentos no dia a dia? O feedback do treinamento é bastante positivo. A gente começou a aplicar o NPS, que é um indicador nesses treinamentos, então a nota é acima de 8, 9, então que é um promotor. Então, o feedback em relação à capacitação é alta, mas a gente escuta, sim, Guilherme, muita gente falando a dificuldade de implementação. E aí a gente consegue, através do parceiro, selecionar um grupo de agricultores que teve mais dificuldade ou que está tendo dificuldade, e aí conseguir fazer uma coisa mais presencial e conseguir sanar essa dificuldade. Tá? Obviamente que se eu tiver um universo de 300, 400 agricultores, eu não consigo trazer a pessoa pessoalmente para todos num primeiro momento, mas a gente consegue agrupar esses agricultores que tiveram maior dificuldade na implementação e trazer a solução ou uma coisa mais mastigada de como ele pode implementar essa transição, né? Essa prática mais sustentável. Então, aos poucos, a gente consegue aí, conseguindo esse filtro, trazer para os agricultores que têm mais dificuldade. Mas, em maneira geral, ele é muito bem recebido. Obviamente, alguns levam com mais dificuldade, outros com menos dificuldade em adoção. Até porque, né, Alessandra, como você destacou agora há pouco, né, os grandes produtores já estão mais avançados nessas questões de certificação, de boas práticas, e aí aqueles pequenos e médios, de repente, até precisam de um pouco mais de ajuda, um pouco mais de auxílio para avançar nessas questões, né? Acaba sendo também uma questão de adoção de tecnologia. Muitas vezes os que adotam uma tecnologia têm essa informação mais fácil e consegue trocar, né? Olha, eu tenho um sistema onde eu gerencio minhas aplicações, então eu já tenho um resultado aqui, eu consigo provar, eu consigo trazer. Então, o espectro é bem grande, assim, né? A gente tem todo tipo de agricultor e não dá muito para generalizar, né? As dificuldades vão variar de acordo com o tamanho, tecnologia, adoção de diferentes agricultores, né? E, Alessandra, um outro ponto que você tocou agora há pouco foi a questão de investimentos, né? A questão financeira, que acaba sendo sempre uma grande barreira para a adoção de novas práticas, para a mudança dos procedimentos. Como é que é fazer os produtores enxergarem todas essas questões como investimentos que vão trazer retorno lá na frente, não apenas como gastos ali nesse momento? Tem alguns dos módulos, Guilherme, que eles são diretamente ligados, que eles veem o benefício muito rapidamente. Então, ele vê o benefício, nossa, eu não sabia isso aqui me economiza, então isso aí é direto o benefício dos módulos. Tem alguns outros que requerem um pouco mais, como o investimento é maior, requer um planejamento desse agricultor, até para se disponibilizar desse valor para fazer a transformação. Né? O que a gente faz? A gente trabalha muito próximo com a Orbia, né, que é um sistema de pontos, né, que a Bayer tem, que é do Impulso Bayer, que é um programa de pontos que a Bayer tem, e a gente traz os fornecedores, que são externos, que podem ajudar serem os consultores nessa transformação. E os agricultores podem pagar em pontos. Então, a gente traz a facilidade de que o fornecedor que ele precisa, por exemplo, ele precisa trazer um galpão que ele armazene esses produtos de uma forma melhor. Então, a gente fala, olha, tem esse fornecedor que pode fazer para você, você olha lá no Impulso Bayer e você troca teus pontos e você paga em pontos e não em valor de dinheiro. Então, isso também ajuda que ele comece essa transformação. Ele escolhe por onde ele quer começar e ele olha dentro da plataforma e vê qual que é o fornecedor que os pontos dele pode pagar. Então, também a gente tenta, dessa forma, ajudar que ele possa trocar os pontos deles por serviços que ele tenha necessidade nessa transformação.
E, Alessandra, que balanço que a gente pode fazer até esse momento do programa dos treinamentos? Quantos produtores já foram atendidos? Tem resultados já práticos que podem ser elencados ali como cases de sucesso vindos de depois do treinamento? Eu acho que tem, bom, o PGAP, o treinamento tem em mais de 20 línguas traduzidas e no mundo todo, né? Então, tem mais de 350 mil agricultores foram treinados no mundo todo. Aqui no Brasil, na Argentina, né, nas áreas que eu atuo também, a gente tem crescido muito todos esses treinamentos. Então, muitos agricultores passaram pelo treinamento e é muito gratificante ver, porque a gente levou o treinamento para o Chile, onde tinha um agricultor que estava tendo muita necessidade de chegada de agricultores que eram, de trabalhadores que não entendiam a língua ou que vinham de outros países, outra região. Então, esse fato de você ter o treinamento em diversas línguas, certificado, manuais, os cadernos em todas as línguas, facilita porque a gente pode customizar também. A gente recentemente fez uma parceria, né, os últimos 2 anos com o Carrefour, e a gente treina, por exemplo, toda a rede de fornecedores do Carrefour. Então, todo fornecedor de frutas e vegetais para o Carrefour é treinado pelo BGAP. Nós também temos uma parceria com o programa Rama da Abras, que também faz essa possibilidade de treinamento. E para que isso ficasse o mais isento possível, a gente também fez uma parceria com o ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, onde a gente deixou o treinamento no site do ICA. Então, o agricultor que entrar, que quiser procurar a página do ICA, pode entrar por lá e fazer todo o treinamento por essa página. Então, a gente está tentando propiciar opções para que cada vez mais agricultores possam fazer. Então, os cases são bastante interessantes, como eu te descrevi alguns, a gente, né, trazer customizar o máximo possível para que a gente atenda as demandas de diversos agricultores de diversas culturas nesse segmento. E aí, Alessandro, aquele produtor que está acompanhando a gente, tem interesse, quer saber mais, quer de repente participar dos treinamentos, qual que é o caminho? Todo mundo pode participar? É aberto? Como é que são ali os passos a passos para o pessoal poder participar? Tá bom. O treinamento é online, aberto, pode ser feito na plataforma da Bayer e acessar, selecionar português e os módulos estão lá. Pode fazer também o treinamento via plataforma do ICA, né, o acesso através da plataforma do ICA, e também pode entrar em contato com a gente e falar, olha, nós somos um grupo de agricultores e a gente gostaria de ser treinado ou de treinar nossa equipe técnica ou treinar nossos aplicadores, o que seja, e a gente pode formar, então, um grupo e fazer, seja um webinar com um professor dando aula, que acaba sendo um pouco mais fácil também quando é um professor tirando dúvidas ali, ou pode ser presencial, se a gente conseguir um grupo de agricultores. Então, a gente está super aberto, eu deixo meu contato, meu e-mail para você, e que essas pessoas os agricultores podem entrar em contato com a gente, e a gente pode dividir esses links das plataformas, ou entrar em contato direto com a gente quando for um grupo um pouco maior, porque aí a gente consegue trazer um treinador para esse grupo. E a gente falando, Alessandra, que se adequa ali a diversas culturas, tamanhos de produtores, como é que fica, demanda algum investimento, o produtor precisa fazer algum aporte, como é que é essa questão? Não, se for tudo online é gratuito. Quando é um grupo, a gente, dependendo do tamanho, né, obviamente eu não consigo atender, mas a todos, né? Mas se a gente conseguir fazer um grupo, a Bayer também paga a Global Gap para ir lá fazer o treinamento. Então, o agricultor não tem custo nenhum nessa capacitação. Para a gente é muito importante que o agricultor melhore as boas práticas agrícolas, saiba aplicar de forma correta e segura, tenha todos esses cuidados que a gente fomenta. Então, para isso, a gente traz esse treinamento de uma forma gratuita ao agricultor.
Alessandra, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário das boas práticas, as importâncias desses treinamentos, de adotar essas medidas no dia a dia da produção agrícola. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, para mim foi um prazer poder falar disso. A gente tem focado muito em uma agricultura sustentável e regenerativa, e quanto mais agricultor a gente puder trazer para esse modelo e fomentar esse modelo, para a gente é um ganho muito grande, no sentido de que esses agricultores vão estar transformando a agricultura para cada vez mais sustentável e regenerativa. Então, para a gente é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo espaço, Guilherme. Alessandra, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcast, abertas para você, para todo mundo aí da Bayer, sempre voltar e contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Essa a Alessandra Fajardo, líder de parcerias em Food Chain da Bayer para a América Latina, conversou com a gente para contar um pouquinho sobre a importância dos produtores de frutas, legumes e verduras adotarem boas práticas no dia a dia da sua produção, e aí para isso trazendo um treinamento de boas práticas para os produtores, treinamento gratuito que pode ser realizado online de qualquer local que o produtor esteja, e aí também com adequações para cada tipo de cultura, para cada tipo de realidade, justamente visando essas adoções de boas práticas, sempre com o foco em tornar a cadeia alimentar mais sustentável, mais regenerativa. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Na semana que vem tem episódio novo, então não esqueça, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem Hort Resenha Podcast novo. Vem para a resenha!